Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. É um prazer receber você aqui e poder compartilhar da palavra de Deus com você. Hoje eu quero compartilhar um pensamento, uma reflexão, uma devocional sobre alegria. Estamos em pleno período de carnaval e as pessoas estão buscando alegria nesses dias e em todas as coisas que estão envolvidas nessa temática carnaval. Mas por que as pessoas buscam essa alegria? Eu quero pensar aqui sobre uma frase, uma palavra que Jesus disse antes de subir aos céus. Ele disse: "No mundo tereis aflições". E é de fato uma realidade, porque todos nós sofremos nesse mundo. Temos doenças, temos desemprego, temos traições, temos infidelidade, temos diversas coisas, violência, né, guerra, pandemias, endemias, várias coisas que tiram a nossa alegria. E por isso, né, as pessoas buscam aliviar de alguma forma essas dores, esses sofrimentos, essas aflições. Mas também devemos pensar que os caminhos, né, buscados por todos nós para encontrar alegria, será que eles são os melhores caminhos? A palavra de Deus nos diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final são caminhos de morte. Então, existem caminhos que estão teoricamente nos levando a uma alegria, mas esses caminhos são caminhos limpos, retos, justos, são caminhos que trazem de fato uma alegria duradoura ou não. Então, pensando assim de modo bem simples no carnaval, essa alegria do carnaval é uma alegria duradoura ou não? Certamente que não, porque veja o anseio que as pessoas ficam durante a maior parte do ano esperando, na expectativa de que chegue esses dias, os dias do carnaval. Para quê? Para que elas se alegrem, para que elas extravasem, para que elas façam todas as suas vontades. E essa alegria é a alegria da carne. Porque Paulo, ele falando sobre o ser humano, ele diz que esse ser humano tem duas naturezas, uma carnal e uma espiritual. E ele também diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E também ele diz que a carne tem desejos ilícitos, ou seja, desejos que não deveria ter. Então as pessoas agora, nessa época, elas procuram, você já deve ter visto, fazer tudo que normalmente elas não fazem durante todo o ano. E elas se permitem, muitas das vezes até mesmo, violentar a sua saúde, a sua natureza, a sua integridade, por conta dessa alegria. Então deveríamos refletir se essa alegria é a alegria que nós deveríamos buscar. Porque se essa alegria ela não é duradoura, ela é temporária, ela traz um alívio, mas não traz uma cura. Essa alegria também ela tem fontes terrenas, e as fontes terrenas elas não são fontes firmes, não são fontes sustentáveis. Essa alegria da carne também, ela é uma alegria superficial, ou seja, não tem profundidade. Ela é como se a gente pisasse na beira da praia, mas não mergulhasse na praia. Outra coisa que a gente deve pensar também é que essa alegria da carne, normalmente, geralmente, ela nos afasta de Deus. Por quê? Porque Deus não compactua com aquilo que não é santo, com aquilo que não é puro. E claramente nós observamos que algumas alegrias buscadas pelo ser humano,
elas não são puras, elas não são retas, elas não são justas. Então as pessoas buscam alegria no carnaval, buscam alegria na bebida, buscam alegria nas drogas, mas qual é o efeito ou o resultado dessa busca ou desses elementos que teoricamente trarão alegria a ela? Geralmente são resultados muito negativos. Alguém que bebe buscando alegria, normalmente ela vai ter uma ressaca no outro dia. Geralmente, algumas pessoas buscando alegria no carnaval, elas vão se arrepender amargamente no seu interior, na sua alma, por conta de coisas que elas permitiram nesses dias. Então essa é a alegria da carne, essa alegria que não tem sustentação, essa é uma alegria que hoje você está alegre, amanhã você está triste. Por outro lado, nós temos a alegria do Espírito, visto, baseado aqui no que Paulo disse, que nós somos carne e somos Espírito. E o Espírito, ele sim é o nosso verdadeiro ser, e a alegria, do Espírito é essa que deve ser buscada. A gente lê em Neemias 8, versículo 10, o autor falando que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos ver também em Gálatas falando sobre o fruto do Espírito, e uma das características do fruto do Espírito é alegria. Em Filipenses, Paulo também orienta que devemos ser alegres em todo tempo, porque a alegria do Espírito, ela sim é uma alegria duradoura, ela é uma alegria que tem profundidade, ela é uma alegria com fundamentos sólidos. A satisfação de termos uma comunhão com Deus, essa sim traz para nós a verdadeira alegria. Mas porque muitas das vezes nós não experimentamos essa alegria. É fácil compreender isso. Nós vamos ler também o texto bíblico nos falando que é impossível compreender as coisas do Espírito sem ter o Espírito. Então, segundo o texto bíblico, é preciso que alguém tenha o seu espírito vivificado pelo Espírito de Deus, pela fé em Cristo Jesus, para que ele tenha a compreensão dessa natureza espiritual e também de que existe uma alegria no Espírito. Até mesmo muitos cristãos não conseguem experimentar essa alegria. Por quê? Porque o que eles conhecem somente é a alegria da carne, a satisfação proporcionada por atender os desejos da carne. Tá? Eles não conhecem, não experimentaram a verdadeira alegria do Espírito. Talvez alguns tenham tido um lampejo dessa alegria quando entenderam a mensagem do Evangelho e decidiram entregar suas vidas a Cristo. Normalmente, quando essa experiência é verdadeira, essa pessoa sente uma alegria, um alívio, essa satisfação de saber que é aceito por Deus, de que faz parte agora de uma família espiritual. Mas se essa pessoa ela não alimentar o seu espírito, ela talvez perca essa alegria que deveria existir e que deveria ser mais poderosa do que a alegria da carne. A gente pode pensar também em Davi. Olha só, Davi conhecia o Senhor. Segundo a Bíblia, ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha uma experiência verdadeira e real com Deus. Até o dia em que ele cometeu alguns pecados, e esses pecados relatados na Bíblia, principalmente dois pecados, assim, na nossa visão, grandiosos, foi a traição do seu amigo, o comandante do exército, quando ele teve relações com Batseba, quando ele desejou a mulher que era casada, e quando depois disso, para ocultar o seu pecado,
ele tramou a morte, né, de Urias no campo de batalha. Era um pecado que, assim, poucas pessoas sabiam, mas que Deus tinha visto, né? E isso ele relata: enquanto escondi os meus pecados, meus ossos envelheciam ou envelheciam. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, que enquanto ele ocultava esse pecado, ele ficava cada vez mais triste, cada vez sofria mais. E a gente vai ver depois ele orando a Deus e falando: Senhor, não retire de mim o teu espírito, torna-me dar a alegria da tua salvação. Ou seja, pelo pecado cometido, ele perdeu a alegria da salvação. Então, tem muitos crentes que eles perderam a alegria da salvação. Por quê? Porque trocaram essa alegria da salvação por uma alegria temporária. Qual era a alegria temporária de Davi? Era esse prazer da relação que ele teria com aquela mulher que era objeto do seu desejo. Ele teve prazer, ele teve alegria? Teve. Mas a que preço, a que custo? A perder uma alegria maior, uma alegria perpétua. Então nós vamos observar que muitas das vezes, ao trocarmos a alegria do espírito por uma alegria da carne, há um afastamento entre nós e Deus, que é a fonte da verdadeira sabedoria, e naturalmente ou consequentemente nós nos tornamos tristes, nós ficamos ansiosos, nós acabamos entrando num caminho de depressivo, né? De depressão. Por quê? Porque a alegria da carne, ela não tem o poder de sustentar alma e espírito. Porém, a alegria do espírito, ela tem o poder de sustentar alma e corpo. É o que Paulo experimenta quando ele diz que as aflições desse tempo presente não são comparativo com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, ele tinha uma alegria tão grande no seu espírito em fazer parte do povo de Deus, em ser chamado discípulo do Senhor, que ele ignorava os sofrimentos desse tempo presente. As aflições que Jesus fala: no mundo tereis aflições, isso tudo era ignorado porque ele estava fortalecido numa alegria muito maior, numa alegria muito real, numa esperança baseada, fundamentada numa promessa de Deus para a vida dele. Então, irmãos, quando pensarmos em buscar alegria, né, e é muito triste a gente ver, principalmente nessa época, pessoas buscando essa satisfação através das coisas do mundo, através do carnaval, através de outras atividades, porque haverão outras atividades. Alimentando, né? Porque falamos em alimentar a carne nos seus desejos, o espírito vai se enfraquecendo, aquela voz, né, do nosso espírito, ela vai se calando e naturalmente nós temos uma porção, é como uma droga, temos uma porção de alegria, essa alegria da carne como uma dose, né, que a gente toma de uma droga que traz uma sensação muito boa, mas que depois nos leva a um nível, né, de depressão muito grande, de sofrimento, às vezes ainda maior do que antes estávamos. Então, o objetivo, né, dessa reflexão hoje aqui é trazer a consciência de cada um de nós do que nós deveríamos buscar: a alegria do Senhor, a alegria do Espírito ou a alegria da carne. Entendendo, né, que o Espírito, se você recebeu a Cristo, o Espírito, ele está aí em você. E você deve alimentar o seu espírito buscando essa alegria espiritual, essa alegria que vai fazer você ignorar, às vezes, um convite, né, para uma diversão superficial, essa alegria poderosa que vai fazer com que você queira estar congregando com outros irmãos,
essa alegria tão forte e poderosa que vai fazer você desejar cantar louvores ao Senhor, essa alegria tão forte e poderosa que vai te fortalecer para enfrentar as aflições dessa vida, dando glórias a Deus. Eu quero que você pense nisso, reflita nisso, que tipo de alegria é o alvo da sua busca. Essa alegria temporária, essa alegria que não satisfaz, essa alegria que vai exigir sempre de você uma dose maior, e sempre entendendo, né, que essa dose maior geralmente é um pecado maior. É um pecado maior. Se você começa cedendo a carne, um abismo chama outro abismo, tá? E naturalmente, talvez você faça coisas que depois vá se arrepender profundamente. Busque a alegria do Espírito. Busque a alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Espírito, que é fruto do Espírito de Deus, ela tem poder não somente de nos fortalecer, mas de nos curar, de tirar de nós coisas que impedem que vivamos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que Deus tem preparado para nós. Você deseja experimentar essa vida que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É a própria vida dele, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É essa vida que foi entregue na cruz do Calvário, que foi derramada com seu sangue que escorreu pela cruz e que agora nós recebemos pela fé. Essa é graça, nós não merecemos, mas ele nos dá. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus abra os olhos do teu coração, que Deus te dê entendimento espiritual, para que você busque cada vez mais essa alegria que só é encontrada no Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é digno e fiel. Pai querido, nesses dias em que muitas pessoas estão buscando caminhos para encontrar alegria, ó Deus, traz o despertamento de que muitos desses caminhos são caminhos de morte. E de fato, alguns encontram a morte nesses caminhos. Mas, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga entendimento, consciência, compreensão a cada pessoa que decidir ouvir a Tua voz. E que eles, Pai, se arrependam, que aconteça uma metanoia, uma transformação de mente, de pensamento, Senhor. Que eles enxerguem que existe um prazer, uma alegria maior, e essa alegria está no Senhor. Ó Pai querido, tenha compaixão de todos nós. Aumenta também, Senhor, a alegria naqueles que já perderam a alegria da Tua salvação. Perdoa-lhes, Senhor, porque o perdão restaura. Traga, Senhor, o desejo a cada um deles de confessar os seus pecados, porque a Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo em nos perdoar do pecado e nos purificar de toda iniquidade. Pai querido, queremos ser santos, queremos ser puros, queremos ser como o Senhor é, refletindo a sua glória, refletindo a sua santidade, refletindo aqui nessa terra a sua justiça. Encha-nos, Senhor, da tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai querido, nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Receba essa palavra no seu coração, receba a alegria do Senhor e não se esqueça, alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito, porque você vai ter alegria no seu espírito. Deus abençoe sua vida.